Olá, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui para levar algumas palavras para vocês, para nos ajudar, a todos nós, eu e vocês, a nos tornarmos melhores, conhecendo os ensinamentos que Jesus tem para nós, melhores e mais felizes. Então, espero que vocês estejam bem. Se não estiverem, vamos orar junto para que possamos ficar todos bem. Porque Deus, nosso Pai de misericórdia, olha por todos nós, sem exceção. Então, para iniciar as nossas reflexões de hoje é terça-feira, 5 de maio do ano de 2020. Estamos fazendo esse encontro de corações, estamos distanciados fisicamente, mas espero que nossos corações estejam próximos no momento em que vocês puderem comigo estar nessa gravação. Então, para iniciar, vamos conversar um pouco com o nosso amigo, médico Jesus, amigo e médico, para que ele possa, sim, nos ajudar nessa jornada. Eleve seu pensamento, se ponha à disposição e faça uma prece comigo. Ah, Jesus, a dor bate à minha porta. Ela tem me acompanhado em muitos lances do meu caminho. Eu quero alívio, também desejo ser curado. Hoje eu estou pronto, divino médico das almas, médico dos médicos. Eu aceito o remédio do seu evangelho. Recebo o seu amor e sinto-me digno outra vez para recomeçar o meu caminho, pois não vi em suas divinas mãos nenhuma pedra que me acusasse. Eu quero também, por minha vez, jogar as pedras que eu trago nas mãos. Eu quero contigo, Jesus, aprender a ser bom. Não quero mais desejar um céu só para mim, mas eu quero contigo aprender a construir um mundo melhor para todos. Para enfim viver uma vida mais fraterna e, consequentemente, mais feliz. Então, com essas palavras, gostaríamos de levar nosso pensamento a Jesus, esse nosso irmão maior. Nós já encerramos, nos nossos encontros passados, aquele livro Renovando Atitudes. E hoje nós vamos iniciar uma nova jornada, um novo livro que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. É esse livro aqui, olha. Esse livro ele chama O Médico Jesus. O Médico Jesus é de autoria de José Carlos de Luca e nós vamos estudá-lo capítulo a capítulo, trazendo o que esse livro pode nos trazer de gotas de saúde para a nossa vida. Então, para iniciar o livro, antes de entrar de fato nos capítulos que o autor vai nos presentear, eu quero falar um pouquinho sobre as palavras iniciais do autor, rapidamente. E depois, o primeiro capítulo, ele vai ser de autoria proveniente de uma comunicação espiritual do Dr. Bezerra de Menezes. Então, nós vamos iniciar hoje esse primeiro capítulo, que é uma comunicação de Bezerra de Menezes, mas provavelmente não vamos encerrar a conversa, que é bastante profunda, desse primeiro capítulo. Então, nós vamos dividir em duas partes. Bom, diz o autor que esse pequeno livro, essas páginas, que a gente tem em mãos, são pequenas gotas de saúde extraídas do Evangelho de Jesus. Então, o que vamos fazer aqui nessa nossa trajetória é buscar nos ensinamentos de Jesus, no Evangelho que ele nos deixou,
essas gotas de saúde, como trabalhar a minha saúde, olhando para o Evangelho e aplicando o Evangelho em minha vida. Daí diz José Carlos de Luca, diz o De Luca, que ele teve muita resistência para escrever esse livro, mas que ele venceu as resistências dele e ele espera que nós possamos também vencer as nossas. Daí ele diz, por que ele diz que ele teve muita resistência? Porque ele também se considerava enfermo. Então, como ele poderia escrever um livro sobre saúde, sobre o médico das almas, se ele também se considerava enfermo? Então, ele entendeu, e é isso que ele está compartilhando conosco, ele entendeu que quando se fala de doença, o doente quase nunca se põe como responsável por suas enfermidades e como protagonista de sua cura. Porque sempre é mais fácil culpar a poluição, o estresse, os genes, os vírus e as bactérias por aquelas enfermidades que nos acometem. Então aqui é muito interessante isso que ele nos está dizendo. Será que é o nosso caso? Será que nós sofremos, temos uma enfermidade e a culpa é sempre externa a nós? É um questionamento que nós devemos olhar para aquilo que a gente sente, olhar bem no fundo e a gente procurar responder. Eu estou me pondo como vítima da situação, porque se eu sou vítima da situação, se eu não sou protagonista da minha vida, quanto à minha doença, eu não tenho nada para fazer. Vocês concordam que é esse o raciocínio? Agora, se eu me coloco como agente, como protagonista, como sujeito da minha própria vida, eu tenho muito que eu posso fazer em prol da minha saúde e que a cura, de fato, comece em mim. Eu vou contar daqui a pouco uma história que está no Evangelho, que vai nos ajudar sobre isso, mas por enquanto aguardem um pouquinho. Então aí o De Luca continua dizendo o seguinte, que ele vai continuar orando para que nós, quando lermos esse livro, e vamos começar essa trajetória hoje, que a gente possa encontrar um endereço do médico Jesus e que nós possamos com ele agendar uma consulta urgentemente. Então a ideia do estudo desse livro é que a gente possa marcar a consulta com o médico Jesus. E essa consulta, espero eu, começa hoje. Nós vamos agendar hoje e nos colocar à disposição para tomar os remédios para que possam nos levar à saúde e à felicidade. Bom, então dentro dessa ideia, eu vou começar com vocês a leitura do primeiro capítulo, que é a autoria do Dr. Bezerra de Menezes. Eu vou contar um pouquinho do Dr. Bezerra, mas antes de falar do Dr. Bezerra, que vai nos dar essas palavras, eu queria contar uma história para vocês. Lá no Evangelho de Marcos, deixa eu copiar aqui, Marcos, capítulo 10, versículos de 46 e 52, vai ser contada uma história que eu acho que nos ajuda muito a entender o início dessa nossa trajetória rumo à cura. Vocês já ouviram falar no cego Bartimeu? Ele está lá nos evangelhos, como eu já disse, e eu vou contar para vocês a cura do cego Bartimeu. Então Jesus e os apóstolos, eles estavam saindo da cidade de Jericó. E conforme eles estavam saindo, por onde Jesus passava, a multidão se aglomerava. E na saída dessa cidade de Jericó, tinha um cego chamado Bartimeu. O cego não tinha nenhum nome próprio assim, Porque Bartimeu, na verdade, significava filho do Timeu. Então todo mundo o conhecia ali como filho do Timeu. Era um pobre cego que mendicava para sobreviver, ou seja, não tinha ninguém por ele. E quando Jesus passa, e junto com ele aquela multidão, aquela aglomeração,
O coitado do Bartimeu não conseguia nem chegar perto de Jesus. Porque imagina a situação, gente. Ele cego. Como é que ele ia se enfiar ali no meio daquelas pessoas? Ele não conseguia. Então o que ele fez? O que ele pensou? De lá de onde ele estava, ele começou a gritar. Aí ele gritava assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Ele gritou uma vez, ele gritou de novo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E 2, e 3, e 4, e incessantemente ele começou a gritar e pedir para Jesus que ele tivesse compaixão. Então aquilo começou a irritar. Irritou a multidão, irritou os apóstolos, porque o Bartimeu estava sendo inconveniente. Ele estava gritando de lá de longe, né? E aí Jesus, as pessoas repreendiam Bartimeu para ele ficar quieto, mas ele não ficava, ele não se amedrontou, ele continuou implorando para que Jesus tivesse compaixão dele. Então Jesus olha para a direção, pede aos apóstolos que tragam o cego até ele. Assim fazem. Quando chega muito perto, Jesus diz assim: que queres que te faça? É que pergunta, né? Um cego pedindo compaixão, é claro que ele queria enxergar. Mas aí a gente se pergunta, mas por que Jesus pergunta para ele: que queres que te faça? Daí, o que Bartimeu faz? Aí é muito interessante no Evangelho, porque nesse momento, como é que o evangelista Marcos narra? Ele diz assim, que Bartimeu largou o manto e respondeu assim para Jesus: Rabi, meu mestre, que eu veja. Então, isso que eu quero chamar a atenção de vocês. O que é largar o manto? O manto na Palestina, porque lá na Palestina, os romanos tinham que dar autorização para diversas coisas que eles poderiam fazer. Até para mendigar, até para ser mendigo, você tinha que ter autorização. Então as pessoas que viviam da caridade alheia não eram todas, você não podia ir para a rua e pedir, você tinha que ser autorizado. E como que era feita essa autorização? Através de um manto. Então na rua você era identificado como pedinte. E foi esse manto que Bartimeu largou. Então quando ele larga o manto, isso é muito simbólico. Ele está querendo dizer: eu não quero mais esta vida para mim, eu quero vida nova. Então Bartimeu ele foi persistente. Apesar da deficiência que ele tinha, ele entendeu que Jesus poderia ajudá-lo. E quando Jesus pergunta a ele o que ele queria, ele não teve dúvidas, ele largou o manto. Quando ele larga o manto, ele quer dizer assim: eu tenho certeza que a partir de agora eu vou ser curado. Porque quando ele largou o manto, deve ter ido muitas pessoas pegar o manto, porque era raro, né, as pessoas conseguirem o manto para poder pedir dentro da lei, vamos dizer assim. Então é a fé de Bartimeu, né? A certeza de que Jesus poderia curá-lo. E aí ele responde, como eu já falei para vocês, né? Rabi, meu mestre, que eu veja. Então, assim, ele já está dizendo que Jesus é o mestre dele, ele já se colocou como discípulo de Jesus. A partir daquele momento, independentemente do que acontecesse. Então, Jesus diz a ele: vai, tua fé te salvou. Então, a fé de Bartimeu, os passos que ele deu para ele poder conseguir o que ele queria, que era ver, foi muito importante. Jesus pergunta o que ele quer. Será que se Jesus perguntasse para nós hoje: o que você quer? Que queres que eu te faça? Será que nós temos consciência e certeza daquilo que nós queremos de Jesus? Uma pergunta interessante, né? E aí diz que, no Evangelho, Bartimeu recuperou a visão e, a partir daí, passou a seguir Jesus por onde que Jesus fosse. Então, ele passou a ser um discípulo de Jesus. Então, veja, nós temos aqui uma história de uma cura.
E aí nós sabemos, então, por essa lição do Evangelho, que a cura, ela pode ser feita no caso de Jesus, existiu uma vontade de Jesus para que aquilo acontecesse, aquilo que a gente chama de milagres. Mas nessa cura do cego Bartimeu, algumas pessoas chamam essa cura do cego de Jericó, talvez vocês conheçam mais essa expressão, mas o nome do cego de Jericó era Bartimeu. A cura de Bartimeu se deu, sim, por uma vontade também de Jesus, mas por uma vontade dele, ele queria ver. Então, para Jesus era importante o querer da pessoa. E é por isso que eu comecei, né, esse estudo desse livro, O Médico Jesus, com essa história. Será que nós somos cegos espirituais e Jesus nos guia nesse caminho? A questão é, será que nós queremos largar o manto da materialidade para poder ver espiritualmente? Ou nós estamos tão arraigados com o nosso manto da matéria e não queremos largar o manto e por isso continuamos cegos? É a escolha que Bartimeu precisou fazer. Para ser curado, ele precisou largar o manto. A pergunta que eu faço para vocês é: nós queremos ser curados da nossa cegueira? Ou nós ainda estamos muito apegados ao manto da matéria? É isso, o convite que ecoa há 2000 anos no orbe terrestre. Jesus nos chama e nos espera. Que queres que eu te faça? Então vamos começar essa jornada, né? Então aqui nesse capítulo 1, que eu já disse para vocês, que vai ser a autoria do Dr. Bezerra de Menezes, um benfeitor espiritual nosso. Já eu conto um pouquinho mais dele, para aqueles que não saibam. Mas, então a gente começa esse capítulo intitulado O Médico Jesus, com duas citações. Uma em Mateus, no evangelista Mateus, e outra do evangelista João. Então, em Mateus, nós vamos ouvir Mateus narrando que percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, a boa nova do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, o médico Jesus, nessa citação, se Jesus curava enfermidades e moléstias, podemos dizer que sim, o médico Jesus pode nos ajudar nas nossas enfermidades e moléstias até hoje. E João vai nos dizer se permanece, que Jesus disse, né? João dizendo que Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Olha que consolador isso, se acreditamos nas palavras de Jesus. Então essas palavras de Jesus, que foram ditas há 2000 anos, será que essas palavras de boa nova permanecem em nós? Nós estamos fazendo aquilo que o médico Jesus nos recomendou? De que adianta ir ao médico se eu não tomo o medicamento e não faço o regime ou o tratamento, as recomendações que o médico me passa? Me diz. Se a gente vai no médico, o que a gente espera? A gente espera que o paciente siga as recomendações. Aí sim ele verá melhora. Agora, se ele não seguir, é muito difícil ele ver a melhora, não é assim? Então é isso, as palavras de Jesus, as recomendações dele estão escritas para nós. Será que nós entendemos? Será que nós queríamos ouvir? Será que além de cegos nós somos surdos? Né? Então, se permanecerdes em mim, Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês podem pedir o que quiserem e vos será feito. Esses são os milagres. Então, nós temos o poder de nos curar. Nós temos, por misericórdia, a ajuda dos espíritos amigos, da espiritualidade, que agem em nome de Jesus, que por sua vez agem em nome do Pai. Então, nós temos todas as ferramentas,
todos os instrumentos para trabalhar pela nossa saúde. A questão é, nós queremos, vos será feito tudo o que quiserem. Então, o que é que nós queremos? Então, é isso que eu não vou responder. Na verdade, quem tem que responder é cada um de nós. Eu sugiro, à noite é um bom momento para a gente se perguntar isso. Vamos nos recolher hoje à noite, fazer uma oração sincera a Deus, nosso Pai, que nos ouve, que está no nosso entorno, está dentro de nós, envolto no ar que nós respiramos, e fazer essa pergunta, e refletir sobre o que nós queremos da nossa vida e pedir ajuda. Pedi e obtereis, batei e vos abrirá. Então vamos lá, né? Vamos parar das minhas palavras e vamos para as palavras do Dr. Bezerra de Menezes. Então começa assim, Bezerra de Menezes: filhos do meu coração, que o Senhor Jesus abençoe este ensejo bendito de integração espiritual com os nossos irmãos encarnados. Então, o Dr. Bezerra de Menezes está querendo nos amparar, nos colocar nesse abraço de integração entre encarnados e desencarnados, porque, em verdade, somos uma só humanidade. Nós estamos aqui juntos. E a espiritualidade, queira eu acredite ou não, me ajuda, mas eu preciso ajudar a que a espiritualidade me ajude. Ajuda-te e o céu te ajudará. Aí continua Bezerra de Menezes: aqui compareço nas páginas desta despretensiosa obra, com o único intuito de testemunhar os esforços que os guias espirituais têm feito em favor da preservação da saúde de todos aqueles que ainda mourejam na experiência física. Então, todos aqueles que ainda estão trabalhando aqui na experiência física, ou seja, os encarnados, nós. Então, o Dr. Bezerra de Menezes está dizendo que essas letras que ele está colocando no primeiro capítulo desse livro, ele vem para dar o testemunho, para nos dizer que os guias espirituais trabalham pela nossa saúde. Então, se não a temos, onde está a questão? Se passamos ainda pelo vale de dor e de lágrimas, será que alguém está abandonado? Não. Esse é o testemunho de Bezerra de Menezes. Não, ninguém está abandonado. Todo mundo tem a misericórdia do Pai, e em nome do Pai, e em nome do nosso mestre, irmão, médico e amigo Jesus, a espiritualidade trabalha a nosso favor. Mas nós precisamos querer, igual o cego Bartimeu. Será que nós estamos querendo a nossa saúde? Então, se não estamos, está na hora de tomar consciência e querer, de fato, melhorar. Então, ele vai dar algumas explicações do que acontece. Quando é que os nossos guias espirituais nos ajudam a preservar nossa saúde? Quando vos entregais ao sono, vossos guias tutelares entram em ação direta, trazendo-vos à esfera do nosso plano para a restauração das forças físicas, combalidas pelas contínuas e extenuantes agitações da vida moderna. Então, durante o sono, quando nós fazemos um descanso do corpo físico, nos desatrelamos do corpo físico, a espiritualidade amiga vai nos levar desdobrado a outras esferas, as esferas astrais, onde os desencarnados podem trabalhar, e lá nós vamos ter restauradas as nossas forças, nós vamos ser energizados, em outras palavras, porque a agitação da vida moderna nos deixa extenuados, combalidos. E o que acontece nesses lugares, né? Cirurgias são realizadas nos nossos corpos espirituais.
Então, além do corpo físico, nós temos outros corpos, que ele chama de corpos espirituais, corpo astral, corpo energético, corpo mental, que também é matéria, mas uma matéria mais sutil. Então, lá, durante o sono, cirurgias são realizadas para promover a nossa saúde. Então, o que acontece com essas cirurgias? Remove futuros obstáculos que mais tarde iriam se manifestar no nosso corpo físico. Então, muitas vezes, uma preocupação, uma ideia fixa de vingança ou de melindre, enfim, pode aos poucos ir somatizando. O que começa no campo mental do pensamento vai se transformando até que ao longo dos anos ele se materialize no corpo como uma enfermidade. Então, muitas vezes, durante o sono, é que nós somos desligados e encaminhados para fazer cirurgias que removem isso. Mas nós precisamos querer, de novo, é igual Bartimeu, nós precisamos pedir, nós precisamos querer. Então, são os pequenos milagres que muitas vezes nem nos damos conta, porque a doença não estava instalada. Ela iria se instalar no futuro, e aí as cirurgias são feitas antes que ela se manifeste no corpo físico. Aí tá falando assim, né, que essas cirurgias, né, vão tirar esses obstáculos para que mais tarde elas não se manifestem no corpo físico como forma de distonias várias, distonias, desarmonias, impedindo então o desempenho das nossas tarefas reencarnatórias. Então, quando estamos aqui na encarnação, nós fizemos um planejamento. E quantos de nós retornam à pátria espiritual sem ter cumprido o tempo que planejou? Porque acaba desencarnando por motivos de saúde que foram ocasionados mesmo pelos nossos desequilíbrios, tanto no corpo físico, desequilíbrios físicos, quanto os desequilíbrios mentais, dos pensamentos. Então aqui eu acho interessante assim destacar a importância do sono. Então muitas vezes nem nos damos conta, deitamos de qualquer maneira. O Dr. Bezerra de Menezes vai falar um pouquinho disso, mas aqui eu já quero destacar como é importante quando formos descansar, a gente fazer uma prece, agradecer pelo dia que tivemos, fazer o pedido. Lembra que eu falei para vocês à noite, para que vocês forem dormir hoje? E aí, se isso se tornar um hábito, melhor ainda, mas façam isso hoje, quando você estiver vivendo. Vá deitar, faça uma prece, agradeça tudo que você tem, que por mais triste que você esteja, você precisa pensar que você já tem muitas bênçãos na tua vida. Pensa de tudo de bom que você tem, porque às vezes quando a gente está com uma dor, a gente só pensa na dor. Não, extrapole. Pense naquilo que você tem. Você está vivo, você está andando, né? Se você não estiver andando, você pode ver. Se você não estiver vendo, você pode escutar. Enfim, pense nas coisas boas que tem a tua vida. E aí depois disso, pense naquilo que você quer. Qual é a cura que você quer que Jesus te faça hoje? E lembre-se de Jesus te perguntando: o que queres que te faça? Então, é uma tarefinha que eu gostaria que vocês fizessem. E aí, durante o sono, você pode ter certeza que durante o sono você vai ser atendido. Você vai ver na sua vida as coisas começarem a se encaminhar a partir do momento que você decidir o que você quer trabalhar pela sua saúde, que você quer tomar o remédio que Jesus veio nos receitar há 2000 anos, que são as palavras do Evangelho. E ao longo desse livro, nós vamos sim ver muitas dessas pequenas cápsulas, né? Como diz o De Luca, cápsulas de saúde, gotas, né? Ele fala gotas, gotas de saúde extraídas do Evangelho. Então, continuando, recargas energéticas são procedidas por técnicos do plano
do plano espiritual, né, do plano extrafísico. Então, recargas energéticas são procedidas, vêm trazidas por técnicos do nosso plano, ou seja, do plano astral, do plano espiritual, extrafísico. Quando as vossas energias entram no eclipsar das convulsões emocionais mais densas. Então, quando as nossas emoções tomam conta e bloqueiam as nossas energias, os técnicos do astral, da dimensão extrafísica, vêm em nosso socorro. Nós nem percebemos, mas nós temos essa ajuda sempre. Todas essas convulsões emocionais, é que eu não dei nome, mas posso dar agora: a raiva, a melancolia, né? Quantas coisas que nós sentimos, a tristeza, e aí essas emoções densas e que eu deixo me dominar por ela. Da onde que vem essas emoções inferiores? O desejo de vingança, né? Da onde que vem essas emoções mais densas? Todas elas, diz Bezerra de Menezes, todas elas procedidas pelos recalques dos milindres das paixões. Ou seja, quando nós somos feridos no nosso orgulho, quando nós queremos aquilo que só me beneficia, aí nós caímos nessas malhas das emoções mais densas e abrimos caminho para a enfermidade. Lamenta-se, Dr. Bezerra de Menezes, pena que nossos irmãos se desvinculem temporariamente do corpo em precárias condições espirituais, pois muitos sequer abrem os lábios para uma prece de gratidão a Deus antes de se recolherem aos leitos. É aquilo que a gente estava falando anteriormente, não é? Então, muitas vezes, nós, nesse desprendimento temporário, porque morremos um pouquinho todo dia. A morte é quando nós vamos definitivamente para o plano extrafísico. Agora, quando dormimos, nós vamos temporariamente. Nós saímos da gaiola, que é o corpo físico, e voltamos. É temporário. Então, quando a gente faz a gente se desvincula do corpo temporariamente, nós estamos em condições, a maioria de nós, estamos em condições espirituais muito precárias, porque nós dormimos assim, de qualquer jeito, a gente nem se lembra de agradecer pelo dia que tivemos, pela espiritualidade que trabalha por nós, a Deus que nos dá o pão de cada dia, tanto o pão físico quanto o pão espiritual, né? Então, é muito importante que a gente possa pensar nisso. O momento do sono é muito importante para que a gente possa se entregar a uma atividade espiritual mais engrandecedora em prol, inclusive, de nossa saúde. Bem, o nosso tempo, deixa eu ver aqui, o nosso tempo está dando, eu queria falar um pouquinho mais, mas eu acho que eu vou ler só mais uma e aí vou parar, tá bom? E aí fica para a próxima vez. Talvez alguém desconfie de tanta misericórdia para com os deslizes humanos. No entanto, posso vos assegurar que o amor de Deus é incomensuravelmente maior do que todos os nossos desatinos. Não fosse a eterna e inesgotável complacência do Pai, nós não suportaríamos o peso implacável da lei de causa e efeito. Bom, vamos lá, muita coisa foi dita aqui. Então, muitas vezes a gente vê tantas pessoas errando, inclusive nós, os nossos deslizes humanos. E aí aqui Bezerra de Menezes está dizendo que nós temos o carinho da espiritualidade que olha por nós, que nos trata, que busca nos energizar, que trabalha pela nossa saúde. Então alguém pode dizer, mas para que tudo isso? A troco de quê? Tanta misericórdia com os nossos erros. Aí o que o Dr. Bezerra de Menezes vai dizer é que ele assegura para nós
que o amor de Deus é incomensuravelmente maior. O que é incomensuravelmente? Não dá para medir o amor de Deus. Então, o amor de Deus é muito, 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 muito maior em relação aos nossos desatinos. É como quando a gente vê uma criança muito pequena fazendo uma arte. Nós não levamos aquela arte muito em consideração, porque nós sabemos que é coisa de criança. Assim é o amor do Pai. Ele nunca nos abandona. E como ele nunca nos abandona, como é que ele nos ajuda? Como é que Deus ajuda o homem? Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Então é assim que nós encontramos muitos anjos encarnados, não é isso? Os nossos amigos, nossas mães, pais. Quantos de nós temos anjos à nossa volta, encarnados, que nos ajudam, que nos dão suporte? Então esses são os anjos que nós vemos, que estão na nossa vida. E também nós temos os anjos, literalmente, né, falando, desencarnados, que são aqueles nossos amigos espirituais que nós não podemos ver. Mas se nós prestarmos atenção, nós podemos senti-los ao nosso lado, principalmente durante o sono. Então, ele está dizendo que o Pai, Deus, é muito complacente. E se ele não fosse complacente, nós reclamamos da dor. Foi a oração que eu comecei, né? Hoje a dor está no meu caminho, amigo Jesus, me ajude a trabalhar essa dor para que eu possa ser curado. Então, às vezes nós reclamamos da dor, mas a gente pode ter certeza que a dor que nós sentimos hoje, por mais pesada que seja o peso, né, dessa cruz, desse fardo, pode ter certeza que Deus foi complacente conosco, que nós recebemos muito, muito, muito menos do que aquilo às vezes que pedimos. Porque a lei de causa e efeito, ela seria implacável sobre nós. Porque somos muito, muito devedores. Mas o amor apaga a multidão dos pecados. Então, desculpa o barulho. Então, o que acontece? Aqui Dr. Bezerra de Menezes está dizendo que nós não somos vítimas, que ninguém é vítima, mas que se sofremos não é para aceitar a dor assim, sem fazer nada. É entender que a dor que chega a nós é justa, mas que nós somos convidados a não a sofrer pelo Pai, mas a mudar. E quando eu mudo e começo a amar, a dor sai do meu caminho. É isso que Jesus veio nos ensinar. Sobre o Dr. Bezerra de Menezes, que eu prometi falar, vai ficar para a semana que vem. Então, na semana que vem, nós vamos continuar a leitura desse primeiro capítulo de autoria dele e vamos falar um pouquinho sobre quem foi o Dr. Bezerra de Menezes. Eu desejo para vocês uma ótima semana. Refaço o meu convite, utilizem o momento que vocês vão se recolher para o descanso, faça uma prece em agradecimento a Deus, a Jesus, a espiritualidade e diga o que é que você quer que Jesus faça na sua vida hoje, para que você possa ser cada vez menos atingido pelas dores, porque você vai se tornar mais forte. Jesus não prometeu uma vida sem fardos, não é isso? Ele disse assim: se você quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou outra citação de Jesus. Então ele disse que teria cruz, né? Ele disse que você tem que pegar a sua cruz, então que é o dor, e seguir. Então, no caminho que Jesus indica, ele não promete que não vai ter dor. Mas ele diz, em outra passagem, que com ele, comigo, o fardo é leve. Então, ele também não diz que não teria fardo. Há um fardo de dor e sofrimento. Entretanto, quando nós seguimos aquilo que ele nos recomenda, quando nós tomamos o remédio do Evangelho que ele nos receitou há 2000 anos, o fardo fica mais fácil de ser carregado,
porque os nossos ombros vão ficando cada vez mais fortes. Desejo que vocês tenham uma ótima semana. Deus abençoe vocês, o lar de vocês, e que nós possamos trabalhar desde hoje o nosso processo de cura, essa autocura real que vamos encontrar seguindo o Evangelho do Médico dos Médicos, Jesus.